Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer um comentário sobre essa notícia que nós tivemos aí essa semana, que eu considero muito escandalosa, sobre essa entrevista desta freira que foi encarregada por Francisco, segundo diz aí a notícia, para desmasculinizar a igreja. Então ela está recebendo um poder do Vaticano para trabalhar no sentido de fazer com que as mulheres tenham um poder maior na hierarquia e possam atuar em todos os setores da igreja. Então o grito de guerra dela é justamente esse: mulheres diáconas, vamos em frente. Então aqui é o tema que nós vamos comentar hoje, juntamente com outro tema muito importante que vem sendo aí abordado pelo padre Vergara, no México, a respeito deste grande escândalo dos tecos, que são grupos sede-vacantistas, mas que trabalham uma espécie de maçonaria escondida para destruir qualquer tipo de iniciativa que possa fazer com que a Igreja Católica tenha condição de chegar à sua restauração e a um verdadeiro Papa. Então quer dizer que nós temos hoje dois temas importantes para nós tratarmos, que vêm sendo os temas principais dessas nossas discussões. Ou seja, em primeiro lugar, uma apresentação daquilo que está acontecendo nessa Igreja do Vaticano II. E apresentando isso, nós procuramos mostrar para as pessoas que essa Igreja do Vaticano II não é a Igreja Católica verdadeira. E, ao mesmo tempo, nós queremos também fazer essa argumentação no sentido de que não será possível a restauração da Igreja através de grupos tradicionalistas, nem mesmo de grupos sede-vacantistas. Então, a restauração da Igreja vem através de pessoas, sejam eles leigos, sacerdotes, bispos, mas que estejam realmente interessadas em fazer um trabalho pela Igreja Católica, não para formar seitas e organizar grupos que não têm uma clareza de uma definição de onde eles querem chegar. Por isso que recentemente nós fizemos também nesse outro nosso canal de homilias, nós fizemos um ato de abjuração da Igreja do Vaticano II, juntamente com um juramento de fidelidade ao futuro Papa. Então são dois movimentos necessários. Não só o movimento de abjuração, ou seja, de proclamar que nós estamos sem nenhuma comunhão com Francisco. Então quer dizer que isso seria um movimento na direção negativa, non unacum, mas também o movimento na direção positiva. Quer dizer que nós não ficamos somente no negativo de dizer que Francisco não é Papa, mas também ficamos com uma orientação positiva de caminharmos na direção de um verdadeiro Papa. Portanto, o movimento unacum, o futuro Papa. Então a Igreja não pode ser somente uma coisa negativa, mas ela também é positiva, ou seja, na direção desta comunhão com o futuro Papa. Então, preste bem atenção nesses dois eventos que nós tivemos essa semana, ou seja, na entrevista desta freira, que foi especialmente encarregada por Francisco para destruir o poder do homem na Igreja Católica e concentrar o poder nas mãos das mulheres. Esta mulher aí, que você está vendo, essa freira, ela é uma freira teóloga, filósofa, e recebeu todos os poderes do Vaticano para atuar com este lema: mulheres diáconas, vamos em frente. Então, diante daquilo que ela está dizendo, nós já podemos tirar uma conclusão que realmente a situação é muito grave. E mostrar também
Para isso que a gente faz esses comentários, para mostrar para essas pessoas que se dizem conservadores ou tradicionalistas e que estão ainda unidos a Francisco e que dizem, inclusive, que mesmo que Francisco seja herético, ele pode ser um verdadeiro Papa. E ainda por cima, afirmam que eles têm esperança de que quando Francisco partir, esses cardeais que estão aí, eleitos por Francisco, é que vão escolher um Papa para a Igreja. Então, quer dizer, isso é uma ilusão completa, porque essas pessoas não estão percebendo que o movimento de apostasia é um movimento que tende a evoluir cada vez mais para uma igreja que vai adotar uma configuração sinodal. Uma configuração sinodal é o termo final desse movimento de destruição do catolicismo. Então eles não caminham 2 passos para frente e 2 passos para trás. Não, eles caminham sempre para frente, com o objetivo de destruir a igreja. E mesmo que em algum momento eles dão algum passinho para trás, para dar uma impressão, olha, não, nós não estamos querendo tudo isso, nós também temos esse lado aqui, nós ainda valorizamos isso, valorizamos aquilo, é para enganar as pessoas. Mas a intenção é clara e é uma formulação de uma igreja que não é católica. Então, nós falamos essas coisas para desmascarar que ali existe uma máscara, existe uma fantasia, e as pessoas veem as aparências e elas pensam, não, eu estou indo na minha paróquia, eu estou frequentando ali, e eu acho que aquilo ali ainda é a igreja de Cristo, sendo que não é. Então, segundo essa Linda Pocher, que é essa irmã que está falando aí, a respeito dessa mudança que vai ocorrer agora, a respeito da questão do gênero, porque, segundo eles, é importante que a Igreja Católica caminhe na mesma direção do mundo. Então essa é a lógica do Vaticano II. E o mundo caminha numa direção de não só inverter os papéis, colocar aquilo que está embaixo em cima, como nós estamos sempre explicando, mas também valorizar de forma equivocada. Porque quando ela fala que nós temos que valorizar a mulher, ela está procurando um valor de forma equivocada. E nós já fizemos outras conferências também falando sobre isso, e as pessoas nos criticam e dizem, não, você está exagerando, isso aí não vai acontecer, a igreja vai manter a sua lógica, a sua postura. Não vai. Isso é mentira. Já foi feito, na época de João Paulo II, foi feito inclusive um documento dizendo que as mulheres não iam ter acesso ao sacerdócio, que as mulheres não iam, por mais que reivindicassem, ter esse grau, essa ascensão. E isso hoje já é totalmente ignorado. Nem sequer se fala mais nisso. Então é para a gente perceber que João Paulo II avançou no processo revolucionário do concílio até um certo ponto. Mas ele viu que na época dele não era possível andar mais adiante. Então ele deu a impressão para muitos que era conservador. Mas agora, Francisco, 20 anos depois, faz um processo muito mais avançado. Porque ele vê que as barreiras já caíram e que as coisas estão evoluindo no sentido daquilo que eles queriam fazer. Então por isso que essa freira, ela vai citar esse teólogo modernista, que é muito conhecido, von Balthasar, que inclusive é o mestre de Ratzinger, Bento XVI. E esse homem é um teólogo modernista que ele escreve muito bem, tem uma visão assim que a gente lê, a gente se seduz com os escritos dele. Mas ele, como é próprio de um modernista, ele sabe enganar. Ele sabe falar uma coisa bonita ali, uma coisa que parece ter sentido, que parece ser muito bíblico, e depois ele mergulha mesmo no protestantismo e joga a Igreja Católica de antes, do passado, no ridículo. Porque todos esses teólogos modernistas, eles têm uma maneira de
trabalhar os textos que seduz as pessoas justamente porque ele mostra uma figura esclerosada da igreja católica medieval, aquela igreja machista, aquela igreja que concentrava o poder no homem, ou que queria fazer dessa forma ou dessa forma, sendo que não existe isso. Isso é um mito. Não existe igreja medieval. Existe a igreja dos apóstolos. A igreja dos apóstolos é que instituiu a sociedade cristã, que por sua vez fundou as bases da civilização da Idade Média. A Idade Média é uma civilização cristã. E mesmo que haja as dificuldades e os problemas subjetivos humanos, ali nós temos as bases e os princípios de uma sociedade cristã. Isso veio dos apóstolos, isso veio do Antigo Testamento, isso veio do Espírito Santo. É um trabalho do Espírito Santo. Então, a questão do modernista é justamente essa, que o modernista ele questiona o próprio Espírito Santo. Se ele tivesse na época de São Pedro, ele ia criticar São Pedro. Você é muito machista, você é muito autoritário, onde já se viu você falar desse jeito, as pessoas caíram mortas. Então São Pedro não seria bem recebido também não, por esse pessoal. Mas eles sempre dão aquela contornada e dizem assim, não, mas é o contexto da época. São Pedro a gente pode até aceitar, São Paulo também tem os seus defeitos, mas é o contexto da época. Nós hoje estamos em outra época. Então quer dizer que engana muitas pessoas, porque as pessoas acham que conforme a época a gente pode ter uma igreja diferente. E não é assim. A igreja católica ela pode ter um desenvolvimento do dogma. O dogma pode ser cada vez mais esclarecido, cada vez mais claro na sua maneira de se exprimir. Mas a igreja é a mesma, a fé é a mesma, os princípios são os mesmos. Não muda. A única mudança, a única ruptura que nós tivemos foi essa do Vaticano II, que por sua vez deu origem a uma nova igreja. Não é que mudou a igreja católica, isso aí também é errado dizer. Não mudou a igreja católica, mas simplesmente deu nascimento a uma nova igreja e deixou de lado a igreja católica. E por isso que eles combatem a igreja católica, falam mal da igreja católica. Então, segundo essa freira, o Baltazar está dizendo ali que a igreja tem o princípio masculino, representado por um arquétipo, que seria Pedro, e o princípio feminino, ao perigo, gnose. A gnose sempre puxa para esse lado aí, do feminino primitivo. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não entendem, mas que a gente pode explicar um outro dia também, que desde o começo, não é à toa que a serpente falou com Eva, mas desde o começo do mundo, que a gnose vai apresentar essa lógica do feminino primitivo, que nós temos que resgatar. Então, segundo um dos principais ensinamentos gnósticos, a nossa civilização ocidental, ela desenvolveu uma religião machista e exotérica, no sentido do X, ou seja, de coisas externas. Mas a religião verdadeira, que segundo eles seria uma religião perseguida, por isso que eles falam também do Evangelho de Santa Maria Madalena. Então essa religião verdadeira ela é muito mais feminina e ela fica escondida. Aí ela é uma religião esotérica com S, porque ela é uma religião que não encontrou apoio da sociedade ainda. Então presta bem atenção. Então isso aí está velado. Todo o movimento LGBT também tem essa base. E a desmasculinização da sociedade é uma das agendas mais importantes dessa nova ordem. Então, quando eu vi a notícia que essa freira recebeu todo o poder de Francisco para desmasculinizar a igreja, porque já tem poucos homens na igreja, muito poucos, né? A maioria já tende para um lado feminino. Quando você fala assim, ó, eu acho que aquele ali é homem. Quando você vai conversar, você vê que tende para o lado feminino. Então quer dizer que resta muito pouco de masculino na sociedade e na igreja. Mas essa mulher aí está querendo acabar com o que tem. E o que está por trás disso? Ensinamento aqui desse que eles consideram supra-sumo. Porque essa gente não estuda
Leão XIII, não estuda São Pio X, não estuda um Papa Inocêncio III, né, que foi reinante na Idade Média como um Papa colossal. Não. Essa gente vai estudar esses teólogos modernistas. E a inspiração desses teólogos modernistas é que gerou o Vaticano II e que gerou toda essa dialética desse mundo moderno, que na verdade é a língua dupla da serpente, como nós estamos sempre dizendo. E nessa expectativa aí é que eles vão condenar o que a Igreja Católica fez, aos poucos. Tudo que a Igreja Católica sempre fez, eles vão condenar. Então, um dos princípios católicos é isso. É que a mulher tem um papel importantíssimo na sociedade. Mas o papel de Maria não é o papel de ser diaconisa, nem de entrar ali, nem de fazer esse ofício disso ou daquilo. Mas a mulher tem um papel importantíssimo na educação dos filhos. E um papel importantíssimo na ajuda que ela dá para os homens. É um papel de retaguarda, seja na família, seja também na igreja. Então, em tudo, Nossa Senhora ajudou, mas ela não foi aquela que apareceu na frente. Ela veio como alguém que estava na retaguarda. E isso foi em toda a história, e por isso que funcionou bem. Porque a história da igreja funcionou muito bem, e nós podemos dizer que as mulheres, na história da igreja, foram grandes heroínas, quando elas souberam viver o papel delas segundo esse princípio católico. Agora, essa freira, que nem usa hábito, e que está aí se apresentando como alguém que vai agora reformar a igreja, porque isso aqui é muito mais avançado do que o processo de Lutero, Calvino, como nós explicamos na semana passada. Isso é um processo ultra-revolucionário. É muito além do protestantismo. Até o protestantismo custou aceitar pastoras, bispas. Custou, demorou. Mas o ultra-revolucionário vem agora invertendo tudo. Então, segundo esse teólogo, tem esses dois arquétipos, Pedro e Maria, e agora nós vamos ter que encaixar isso na lógica da igreja. Então, é por isso que eles vão apresentar essas diaconisas. Segundo essa matéria aí, ainda há muita resistência. Pessoas antigas e arcaicas como nós, mas eles já estão avançando. E a agenda já está praticamente fechada. Por isso que Francisco deu todo o poder para essa mulher, para ela agir em todos os setores da igreja, para fazer com que esse projeto sinodal de desmasculinizar a Igreja Católica possa agora chegar na sua consumação. Então, na verdade, isso é expulsar o homem de todos os ambientes da sociedade e também da igreja. Então, o que vai ter é somente mulheres e gays. Essas pessoas que vão nos governar. E, a partir daí, nós seremos reféns dessa civilização governada por mulheres e gays, que já está acontecendo, e isso vai também provocar, com certeza, um grande transtorno na sociedade. Porque a figura do homem é necessária, inclusive para a formação das crianças. Sem o homem você não consegue formar uma criança. Não é só a mãe. Então, esse é o quadro da Igreja Sinodal de Francisco, que, como a gente sempre explica, não é a Igreja Católica. No entanto, a gente faz esse paralelo porque nós estamos sempre explicando que, na conclusão católica de que Francisco não é um Papa legítimo, nós passamos a um outro capítulo do problema. De onde nós vamos tirar pessoas, sacerdotes, bispos, que possam verdadeiramente colaborar para que a Igreja Católica seja restaurada. Então quer dizer que essas pessoas podem até vir da Igreja moderna, como de fato tem muitos que se convertem, como nós mesmos, que chegam a uma conclusão e dizem, olha, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso deixar essa hierarquia de um falso papa herético e eu preciso então seguir o catolicismo e procurar um caminho para eu ser católico. Então, tem muitos que caem aí na armadilha da fraternidade, outros caem nesses outros grupos conservadores, tradicionalistas, e outros vão procurar os grupos sede-vacantistas. No entanto, entre os grupos sede-vacantistas, a grande maioria se coloca numa posição
que na verdade não é de reconhecer uma sede vacante, mas é simplesmente uma posição de negar o poder que Francisco possa ter como Papa, ao mesmo tempo que reconhece nele um Papa válido, um Papa eleito e um Papa material. Então essa é a última armadilha do demônio que nós chamamos de tese de Cassiciaco. Então essa tese é a última armadilha de Satanás. E quando você vê alguém que se diz sede vacantista, mas que segue a tese, ou que não necessariamente segue a tese, mas que afirma que aqueles que seguem a tese estão bem, estão numa posição teológica que é possível, então você já pode saber que aqui você está entrando numa armadilha. Então essa é a conclusão que a gente tem feito nesses últimos tempos e que agora eu me deparei também com um padre do México que está fazendo uma denúncia muito forte, porque justamente nós sabemos que o México é um dos lugares que mais fortemente reagiu na época do Vaticano II à apostasia dos falsos papas. Por causa dos cristeiros, por causa daquele espírito de devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, aquela força católica mexicana. Então, ali houve uma forte reação. E justamente por causa disso, os inimigos da igreja estabeleceram ali uma espécie de sede vacantismo infiltrado. E essa é a denúncia do padre Vergara. Então, realmente uma denúncia muito importante para mostrar que essas pessoas estão ali atuando como se fossem católicos não unacum, mas que na verdade aos poucos estão levando as pessoas a aceitarem de novo Francisco como Papa. Então, esse grupo que se concentra no México, que está ali se apresentando como Sociedade Sacerdotal de Trento, é um grupo que tem grande influência no mundo inteiro. Inclusive, eles têm ligação com outros grupos dos Estados Unidos e com outros grupos também da Argentina, que trabalham sempre nessa mesma direção, ou seja, são aqueles que não condenam a tese e, às vezes, até mesmo professam essa tese de que Francisco é um Papa material, mas que ele não pode atuar como Papa formal por causa da sua heresia. Então quer dizer que essa tese bloqueia completamente a Igreja Católica e impede a Igreja Católica de ter um verdadeiro Papa. E o incrível que nós observamos, inclusive tem aqui essa carta impressionante do padre Vergara, uma carta aberta que ele escreveu denunciando os erros desse homem que se apresenta aí como bispo, Monsenhor Dávila, e nessa carta o padre Vergara denuncia todos os erros dessa sociedade de Trento que está ali no México. E ele diz inclusive algo muito forte, que, segundo ele, Monsenhor Carmona, que era um homem de uma grande lucidez do problema da igreja, teria sido assassinado. Então quer dizer que, uma vez que Monsenhor Carmona passou o sacerdócio, transmitiu a sagração episcopal, em seguida eles deram cabo nele. Por quê? Porque ele era um homem de uma grande influência e que ele, com certeza, não ficaria no meio do caminho. E, recentemente, faz alguns anos, que morreu um outro bispo muito influente nos Estados Unidos, chamado Monsenhor Dolan. E o que é interessante é que o Monsenhor Dolan, que veio da fraternidade, ou seja, desses grupos que têm uma tendência sempre de dizer que o Francisco é Papa, mesmo que ele seja herético, etc., ele chegou à conclusão do sede vacantismo, mas passou a vida inteira apoiando o Monsenhor Sanborn, que também vai pelo caminho da tese. E quando o Monsenhor Dolan chegou à conclusão que a tese é um erro teológico, então vocês vejam aí a afirmação clara dele, que ele escreveu, a tese é um erro teológico. E depois que começou a dizer isso, começou a denunciar a tese, não durou muito tempo. E ele faleceu de forma meio repentina. Então quer dizer que a gente pode ali também colocar essa dúvida. Como que pode
uma pessoa que começa a falar a verdade clara e evidente, quando essa pessoa tem uma influência, essa pessoa não dura muito tempo. Então você pode perceber que isso está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas que têm consciência da doutrina católica sabem que o sede-vacantismo não resolve nada. Não adianta nada você dizer simplesmente, ó, você chegou à conclusão que Francisco não é Papa, você não nacou. Tá bom, mas você está no meio do caminho. Tem que chegar à conclusão de que também precisa de um verdadeiro Papa e que a Igreja pode eleger um verdadeiro Papa. Nós não estamos impedidos de eleger um verdadeiro Papa, porque a Igreja Católica continua existindo. Pelo amor de Deus, sem um Papa não vai conseguir fazer nada. E essas pessoas que poderiam fazer alguma coisa ficam bloqueadas por causa da tese. No mundo inteiro. Seja na Europa, com o grupo do Padre Ricossá, seja nos Estados Unidos, com o Samba, e seja também na Argentina, com o pessoal ali do Spina. Né? Todos eles conjuminados nesse mesmo propósito de manter o catolicismo em torno da tese. Ou seja, Francisco é o Papa. E nós não aceitamos o ensinamento dele porque ele é herético. Então quer dizer que cai na mesma história daqueles que resistem e reconhecem. Por quê? Porque no fundo o papado ainda está em Francisco. E com isso a Igreja Católica não sai da estaca zero. Porque você ainda tem ali um Papa, nem que seja um Papa material. Então quer dizer que esse Padre Vergara é uma voz que se levanta agora para denunciar todo esse cartel de pessoas que com certeza são infiltradas e trabalham para essas sociedades que bloqueiam a Igreja Católica. Com aparências de verdadeiros católicos, eles impedem que a Igreja Católica chegue a um verdadeiro Papa, que seguem também a tese ou que aceitam esse ecumenismo com todos os outros tradicionalistas. Usted profesa la tesis material iter, ¿sí o no? ¿Usted dice que Jorge Mario Bergoglio es papa material? ¿Sí o no? ¿O es opinable? El terreno donde usted está y vive su familia y vive de una propiedad que se supone que es de la iglesia, donde vive más bien su familia de usted, lo cual está en el derecho canónico, varias prohibiciones, es de los tecos. ¿Recibieron el dinero de los tecos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted está en relación con ellos? Es que es una red. El padre Julián es una persona que tenía el mismo secretario de Asuntos Religiosos a nivel nacional de la organización, iba a poner al aeropuerto las copias de los recibos de pago que le entregaban, ceremonias y tantísimo dinero para comprar esa propiedad, y no los conoce. Así obra un judío. El judío tiene 3 características. Primero que nada, es cobarde. Muy bravucón, pero es muy cobarde. Segundo, le gusta mucho el dinero. Y nunca tiene. Y tercero, muy mentiroso. Diablo. Así es el judío. Amados hermanos, sé que están molestos. Y espero en esta ocasión una respuesta por escrito. Es lo que deseo. Por escrito. Porque es la primera carta que dirigimos. La tradición, el Pusilo Greg está tomado, infestado de una red totalmente bajo la influencia de la masonería judaica. Queridos hermanos, hagamos oración, pidamos a Dios que nos ayuden y sepamos que Dios viene con gloria y majestad. Usted, señor obispo, Pío Espina, no es una persona confiable. Usted obra como decían que obre la organización judío-masónica de los tecos. Perfectamente obra en consecuencia con ellos. Y para que Monseñor Dávila autorice, es porque recibió órdenes.
como la entrada del filojudío Isidro Puente Ochoa. Exactamente igual. Entonces, así funciona. De un filojudío. Pero la gente está con una educación. El señor obispo es un santo. Él no se equivoca. Bien. ¿Y quién nos educó? Una muestra de lo que es Trento. Ese es el orgullo de Trento. Que dice que hay que respetar el Sabbat. Amados hermanos, recemos y pedamos a la Santísima Virgen que nos ayude. Sé perfectamente lo que me espera. ¿Y qué están haciendo con la iglesia? Están judaizando. Por eso no se enseña la infiltración judía, no se enseña la influencia de la masonería eclesiástica, no, al contrario, todo hay que ser humildes y medios tontitos, menos las cabezas. Entonces, yo ruego a Dios, amados hermanos, que reflexionemos. No es hablar mal de la iglesia, es hablar la verdad de quien se ha adueñado y pretende ser ángel de luz cuando en realidad es ángel de tinieblas. Están llevando a Roma apóstata con el decir Jorge Mario Bergoglio es papa material. ¿Eso es indiferente? ¿Es una opinión? Tengamos cuidado. Então quer dizer que nós fazemos aqui um apoio claro a esse padre que está atuando ali no México e nós queremos também cumprimentá-lo pela sua coragem de testemunhar a verdadeira fé católica e de denunciar esses grupos. E nós, ao mesmo tempo, mostramos para as pessoas que estão realmente interessadas em conhecer a verdade que hoje em dia o demônio, como nós vemos em muitas profecias, tem o poder de usar de muita astúcia para fazer as pessoas caírem no engano, caírem no erro. Então, não basta a gente chegar na verdade 90% ou 99%. Se nós não temos 100% da verdade e se nós não estamos 100% com a Igreja Católica, nós estamos ainda a serviço da falsa Igreja do Vaticano II e, portanto, formando seitas ao invés de colaborar para a restauração da verdadeira Igreja. E é justamente isso que diz São Paulo, nessa segunda carta que ele escreveu a Timóteo, dizendo que nos últimos dias os homens não suportariam mais a sã doutrina da verdade. Então, infelizmente, nós chegamos nesse tempo onde as pessoas já não suportam mais a doutrina da verdade, a doutrina católica. Se você prega só a doutrina católica, a pessoa não te dá valor. Ele quer sempre uma novidade, não, quer sempre uma coisa diferente. Não pode ser a doutrina católica tal e qual. Então é por isso que eu quero citar aqui também esse livro, que eu considero um livro muito bom, Iniciação Teológica, Mistério da Igreja, do Padre Penido. Então, um livro excelente que traz a doutrina verdadeira da Igreja em relação ao papado, para provar para essas pessoas todas que nós não conseguimos fazer a Igreja Católica sem Papa. Isso é impossível. Então, a conclusão que Francisco não é Papa nos obriga a trabalhar por um verdadeiro Papa. E aqueles que não fazem isso não são católicos. Então, diz aqui o Padre Penido: mostra-nos a história que episcopados inteiros sucumbiram à heresia ou ao cisma. Então não é só, como que pode tantos bispos juntos caírem no erro, caírem no cisma, caírem na heresia? Mas a história mostra que episcopados inteiros, eles vão elegendo cada vez mais bispos para eles terem mais força, para destruir o catolicismo. E diz, no seio da mesma igreja, por exemplo, a anglicana, vemos um bispo ensinar o que ao outro se lhe afigura franca heresia. Então quer dizer que no mesmo esquema da igreja anglicana, você tem um bispo que declara que o outro é herético. Você percebe? Quer dizer que um erro leva a outro erro. Uma confusão leva a outra confusão. Como diz o Salmo, um abismo atrai outro abismo. E não acaba mais.
Ele diz aqui, ó, apelaremos para o critério da universalidade? Não quer dizer que muitos apelam para esse critério, quer dizer que você só vê a igreja quando você tem muitos bispos, muitas pessoas seguindo. Não. O catolicismo se restringe a muito poucos no nosso tempo. E aqui o argumento do Padre Benito mostra-nos de novo a história, que época foi em que a maioria do episcopado estava no erro e na heresia. Então não é a maioria que vai dizer onde que está a Igreja Católica. Não é, pois, decisivo o critério quantitativo se o não completarmos por um outro qualitativo. Ortodoxa é a fé professada por todos os fiéis da verdadeira Igreja de Cristo. Porém, onde está essa igreja? A pergunta. Ele responde: cada membro que se separa do corpo místico tem pretensões à autenticidade. Aí que está o problema. Cada pessoa que está fora da igreja pretende, não, eu que sou católico, eu que sou católico. Mas aí que está o problema, ó. Insolúvel problema se não nos tivesse dado o Senhor um critério infalível. Agora vem a frase que dá checkmate em toda essa gente. Então quer dizer que seria insolúvel o problema. Quem que é católico, afinal de contas? Não, eu que sou. Não, agora vamos saber quem que é católico. Aqui está a resposta. Onde está Pedro? Aí está a verdadeira igreja. Porque onde está o pastor constituído pelo mesmo Cristo, aí estão as verdadeiras ovelhas de Cristo. Onde está o chefe visível, aí se ajuntam os súditos do reino de Cristo. Portanto, as pessoas que sabem que nós não temos um papa e não querem um papa, não são católicos. E também as pessoas que consideram que Francisco é um papa material e seguem a tese de Cassiciaco, não são católicos. Porque eles impedem a igreja de ter um verdadeiro papa. Somente a igreja fundada sobre Pedro não sucumbirá à sanha dos poderes infernais. Não tenhamos ilusões. Não tenhamos ilusões. Essa frase aqui é fundamental para cada pessoa gravar no coração. Essa frase aqui eu considero fundamental. Somente a igreja fundada sob Pedro não sucumbirá à sanha dos poderes infernais. Todos os outros vão cair nos poderes infernais. Por isso que eles nos atacam, eles nos odeiam, fazem as acusações, nos querem destruir de forma subjetiva, porque eles não têm argumento objetivo. Então eles ficam acusando, dizendo você fez isso, você é aquilo outro, ao invés de discutir a doutrina. Eles não têm argumento. O nexo que liga todos os verdadeiros membros do corpo místico à cabeça visível, e por ela a cabeça invisível, dá unidade e firmeza acabadas ao organismo eclesiástico. Veja a frase perfeita do Padre Penido. Quer dizer que o nexo que liga todos os verdadeiros membros do corpo místico à cabeça visível, que é o Papa, e por ela, ou seja, pelo Papa, até a cabeça invisível, que é Cristo, é que dá unidade e firmeza ao organismo eclesiástico. Aí pronto, ninguém vence aquela igreja. É evidente que pela vontade, por ordem de Deus, a igreja foi estabelecida sobre o bem-aventurado Pedro como edifício sobre o seu alicerce. Ora, a natureza e a virtude própria do alicerce é dar coesão ao edifício pela conexão íntima das suas diversas partes. É ainda ser o liame necessário da segurança e da solidez da obra inteira. Se o alicerce desaparece, todo o edifício desmorona. O papel de Pedro é, pois, suportar a igreja e manter nela a conexão, a solidez de uma coesão indissolúvel. Então quer dizer que isso aqui é muito bonito. Esse é o papado. Sem Pedro, a ordem dos bispos se dispersa necessariamente numa multidão onde reina a confusão e a desordem. Veja aí o que está acontecendo na igreja moderna. Vejam aí o que está acontecendo no mundo sedevacantista. Sem Pedro, confusão e desordem. Realize, enfim, a unidade de governo, por isso que coordena e dirige eficazmente para a construção do fim proposto a atividade comum. Não é sem motivo que os inimigos do nome cristão intentam fomentar igrejas nacionais, e mesmo aí o sedevacantista querendo fomentar grupos regionais que dizem, olha, é assim que é para fazer, tais ordenações são válidas, tais ordenações são inválidas, tais pessoas são católicas, tais pessoas não são católicas. Quer dizer, eles querem governar por eles mesmos. E querem chegar às decisões como se fossem papas,
sem usar o critério dos papas. Você percebe aí o perigo. E finalmente diz: uno e inalterável o papado luta sem cessar contra as causas internas e externas de desagregação do corpo místico. Então aqui também a frase fundamental do Padre Penido, que mostra o que nós devemos acreditar, que o papado verdadeiro é uno e inalterável. Não é esse papado evolutivo que aconteceu depois de João 23. E sendo uno e inalterável, é que o papado tem essa força, tem essa graça divina para lutar sem cessar contra as causas internas e externas de desagregação do corpo místico. Então, uma vez que nós somos católicos e queremos permanecer na verdadeira Igreja Católica, então nós temos que adotar esse critério e aceitar essa doutrina que a Igreja sempre nos ensinou, que nós não podemos partir de uma igreja sem o Papa, e se nós temos alguma coisa hoje, o que nós temos é a doutrina de todos os papas e, ao mesmo tempo, a possibilidade de nos organizar para que no futuro a Igreja possa ter a eleição de um Papa verdadeiro, que possa manter a unidade da Igreja e mesmo que ele seja ridicularizado ou perseguido, esse Papa será capaz de manter a unidade da fé católica através da assistência infalível que Deus dá para aqueles que são sucessores de Pedro. Então, mais uma vez, nós fazemos essa exortação para que as pessoas rezem nas intenções do Papa, não de Francisco, que não é um Papa verdadeiro, mas nas intenções do futuro Papa, para que ele seja logo eleito e para que ele possa vencer esse movimento de apostasia. E, uma vez rezando para a restauração do papado, nós rezamos também para que as pessoas bem intencionadas possam se dirigir no caminho da verdade, sem essas enganações e sem essas armadilhas que o demônio tem colocado aí, para que as pessoas se percam no meio do caminho em busca da verdade e em busca do serviço do verdadeiro Deus. E com a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, pedimos a Deus que possamos vencer todas as oposições dos inimigos e todo o poder do mal. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.